Estou de volta para continuar a nossa reflexão na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Paramos no capítulo 1, no verso 8, e hoje vamos continuar a partir do versículo 9, que diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até o verso 12. Ele começa dizendo, por esta razão. As razões são aquelas que nós consideramos anteriormente, que foi a oração de ações de graças do apóstolo Paulo pela igreja de Colossos, pela perseverança, pelo crescimento, pelo desenvolvimento e pela manifestação das virtudes cristãs em destaque, a fé em Jesus, o amor aos irmãos e a esperança na vida eterna. E aqui ele faz esta que é considerada uma das mais belas orações do apóstolo Paulo no Novo Testamento e que mostra um conteúdo de oração bem diferente do que estamos familiarizados. Geralmente nós oramos de uma forma muito egoísta, pedindo pelas nossas necessidades, pedindo pelos nossos problemas, pedindo pelos nossos interesses, pelos nossos desejos, pelo nosso conforto. E a Bíblia nos ensina, de fato, a orar pelas nossas necessidades, a levar tudo a Deus em oração. Isso é bíblico, claro, isso não tem problema nisso. Mas a diferença desta oração é que o interesse do apóstolo, o desejo dele, era voltado para Deus. Eu acho que é isso que precisamos aprender, a orar interessado nos interesses de Deus antes de orarmos pensando em nós mesmos. Aliás, na oração do Pai Nosso, a oração que consideramos a oração modelo, Jesus ensina exatamente isso. Na primeira parte da oração do Pai Nosso, Jesus chama a atenção toda para Deus. E somente na segunda parte é que ele fala de nós mesmos. Ele diz, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Para só depois dizer, o pão nosso de cada dia, perdoa-nos, livra-nos. Então, voltar-se para Deus quando oramos é a melhor maneira de orar. E Paulo está dizendo, eu estou orando por vocês. E não somente eu, ele diz, nós estamos orando. Provavelmente ele está falando de Timóteo e do próprio Epáfras, que deveria estar com ele naquela ocasião. E pelo que Paulo ora em favor da igreja de Colossos, ele diz, não cessamos de orar e de pedir. Ele pede duas coisas, basicamente. Que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus e que andem de um modo digno do agrado do Senhor. Olha que visão, que mentalidade, que padrão. Oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Aqui é muito mais do que informação intelectual, do que conhecimento acadêmico.
do que conhecimento doutrinário, do que conhecimento teológico. Paulo aqui está falando de um conhecimento a partir de uma relação pessoal, de uma intimidade com Deus, de uma vida de harmonia com a mente de Deus. É aquilo que ele diz aos Coríntios, que nós tenhamos a mente de Cristo, uma sintonia de tal maneira que saibamos no nosso espírito qual é a vontade de Deus. Que o nosso entendimento seja mais do que aquele entendimento intelectual, mas aquele entendimento espiritual, o ensino que é dado pelo próprio Espírito Santo a nós. Isso é maravilhoso, porque isso me faz lembrar da relação conjugal. Quando um casal vive em harmonia, tem muito tempo de convivência, eles se comunicam até pelo olhar. Eles olham um para o outro e sabem o que estão pensando quase. O olhar, o gesto, a atitude diz para o outro o que o outro quer ou não quer. Agora imagine isso numa relação íntima com Deus. Chegar ao ponto de conhecer a vontade de Deus na comunhão do Espírito Santo. Isso é maravilhoso e é isso que Paulo está pedindo. Que esse conhecimento espiritual, esse entendimento espiritual transborde em nós de tal maneira que, como ele diz no versículo 10, passemos a viver de um modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Não o nosso agrado, não o agrado da igreja, não o agrado da liderança, não o agrado de quem quer que seja, mas sobretudo o agrado do Senhor. Que a nossa vontade seja fazer a vontade do Senhor, agradar o coração de Deus. E esse agrado, essa obediência, essa sintonia acontece a partir de uma comunhão, de uma relação espiritual, de um entendimento espiritual. É aquilo que o salmista diz no Salmo 32, que Deus nos guia, nos aconselha, até mesmo com o seu olhar. Depois ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder de Deus, o poder do Espírito Santo nos fortalece. Aquele mesmo poder de glória que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, em toda a perseverança e longanimidade. Essa plenitude de entendimento, de conhecimento da vontade de Deus que resulta em agradar ao Senhor, nos leva a uma vida de perseverança, de paciência, de alegria, de ações de graças, reconhecendo o que Deus tem nos dado, reconhecendo que Ele nos fez idôneos, capazes, dignos pela sua graça, de herdarmos tudo o que Ele tem para nós em Cristo Jesus. Viver nesse padrão é alcançar uma dimensão espiritual que, acredito, poucos têm alcançado. E esta é a vontade do Senhor, que nós aprendamos a andar com Ele, que nós nos contentemos com Ele, que nós nos agrademos dEle. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. O problema é que nós queremos que Deus se agrade de nós, que Deus se agrade dos nossos interesses, quando o inverso é que deve ser a verdade para nós. Devemos nos agradar de Deus, só de Deus, que Ele seja suficiente para nós. Foi isso que Davi quis falar no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é que Davi não tinha falta de nada, mas tendo ao Senhor, a comunhão com o Senhor, o andar com o Senhor, lhe era tão satisfatório, lhe era tão suficiente, que o que ele precisava, que o que ele necessitava no seu dia a dia, ao seu redor, era insignificante diante dessa relação, dessa comunhão, desta alegria, desta paz que excede todo o entendimento
e que fazia parte do seu coração e que pode fazer parte do nosso coração. Eu espero que o início dessa reflexão já esteja trazendo para nós muita alegria, muita disposição de andar com o Senhor. Andar com Deus é menos complicado do que a gente tem aprendido ao longo dos anos. E eu espero que a reflexão juntos da carta aos Colossenses nos edifique, nos fortaleça, nos abençoe, nos deixe plenos do conhecimento da vontade de Deus e que resulte isso em andarmos de um modo agradável ao Senhor. Isso é o que mais importa. Que Deus nos abençoe. Amém.